Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado 12 de Abril e em véspera do jogo da Liga temos então duas notícias, uma que entusiasma e uma que preocupa. Vamos ver nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 12 de Abril e no dia 12 de Abril de 1969 o nosso Benfica ia a eleições. E numas eleições bastante concorridas, o vencedor seria Duarte António Borges Coutinho, ganhando assim de forma estrondosa, com 58% dos votos e com candidatos importantes como Fernando Martins ou Romão Martins. Este presidente estaria assim à frente do clube durante 4 mandatos consecutivos, atenção que nessa altura eram apenas mandatos de 2 anos, e assim sendo estaria 8 anos à frente dos desígnios do clube encarnado, tendo conquistado 7 campeonatos nacionais e 3 taças de Portugal, dominando o futebol português e estabelecendo assim uma hegemonia, e deixando bastantes saudades quando saiu em 1977. Agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, onde estarei eu, o Hugo e o Fura-Redes a fazer o rescaldo da partida contra o Porto, o rescaldo da partida contra o Tirsense e ainda a antevisão da partida com o Aroca. E como é evidente, trataremos também da atualidade do clube. Destas notícias que têm vindo a público, sejam elas verdades ou apenas notícias para desestabilizar o clube. No entanto, é preciso serem analisadas. Por isso já sabes, esta noite a partir das 9h30, vem ficar connosco no Bolo Centro. E já agora, se és amante do motor e da Fórmula 1, ontem estivemos em direto no Zona DRS, onde estivemos a fazer o rescaldo do Grande Prémio de Suzuka e a antevisão do Grande Prémio do Bahrein. E falámos também desta notícia ou desta polémica dos motores V10. Por isso passa por lá, se gostas de Fórmula 1, vê então o programa e deixa a tua opinião nos comentários. E agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Anselmi de vingança. O treinador portista assume erros no clássico, mas acredita em reação forte. Temos então um Casa Pia Futebol Clube do Porto às 8h30 e o treinador portista diz: sou o primeiro a dizer que me equivoquei. Desta vez vou fazer correções dentro de portas. E parece que fizemos tudo mal no último jogo. Eu já disse isto várias vezes. Isto é uma forma simplória de estar a descrever o clássico. Aliás, esta noite vamos falar sobre isso mesmo. É uma forma simplória de estar a analisar o clássico, porque é muito mais fácil, quer para os adeptos portistas, quer para os seus dirigentes, achar que foi o Porto que fez tudo mal e não o Benfica que dominou o Futebol Clube do Porto, ainda para mais na sua casa, de forma estrondosa e histórica. É fácil. O Benfica foi muito superior. É um facto que o Porto falhou em algumas coisas, mas o Benfica foi muito superior dentro de campo. E não foi um acidente, pois já tinha acontecido no Estádio da Luz. Entretanto, aqui na Liga, Reinaldo Teixeira é o novo líder. Conquistou 42 dos 52 votos, contra os 10 de José Gomes Mendes. Entretanto, na opinião de Pedro Proença, FPF e Liga, enfim, lado a lado. E vamos lá ver como é que isto vai correr realmente. Se o Sr. Proença diz que este senhor é uma boa eleição, atendendo ao trabalho feito por o Sr. Proença nos últimos anos, a mim deixa-me no mínimo preocupado. Ainda aqui no Sporting, desde a primeira jornada que estamos pressionados. Rui Borges destaca que os Leões não dependem de terceiros para revalidarem o título. O técnico encerra caso Arder e diz que podia ter usado outras palavras. Entretanto, Pote regressa após uma ausência de 152 dias, num Santa Clara Sporting, hoje às 6 da tarde. E aqui, na minha opinião, 2 partidas complicadas para os nossos rivais. Ainda aqui na Liga, Gil Vicente 0, Guimarães 1. Gustavo Silva coloca vitorianos no 5º lugar. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Di Maria é investigado por apostas no póquer. Suspeitas relacionadas com o período em que o mesmo esteve ao serviço da Juventus. O argentino nega envolvimento e conta com o apoio do clube encarnado. E entretanto, Laje exige 6,8 milhões de euros a John Textor. Eu penso que isto seja da sua passagem pelo Botafogo. Relativamente aqui a Di Maria, isto é um caso bicudo e eu não me quero estar aqui a meter, porque ao fim e ao cabo, agora não venham aqui todos os benfiquistas defender e dizer que é apenas notícia para tentarem enxovalhar o Benfica ou destabilizar, que pode ser.
Eu quero acreditar que Di Maria é inocente, pois todas as pessoas devem ser dadas como inocentes até ser provado o contrário, mas realmente nos últimos anos temos assistido a coisas bastante estranhas de jogadores envolverem-se em apostas ilegais e Di Maria não seria o primeiro a cair neste tipo de teias. Eu quero acreditar que o avançado argentino é um jogador idóneo, é uma pessoa idónea e, como tal, não terá feito este tipo de patranhas como estão aqui a sugerir nos jornais nos dias de hoje. Mas, enfim, a notícia foi lançada e foi lançada de forma internacional e não apenas pelos jornais portugueses. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital, que de certo vão dar luzes a esta notícia. E começamos, como sempre, com o jornal O Record. Di Maria investigado em Itália. No entanto, garante ao jornal O Record: nunca fiz qualquer aposta ilegal. O clube vai defender o bom nome do argentino. Entretanto, Dale para avançar. A Águia tenta anular o direito de veto da Roma. E numa entrevista ao jornal Record, Morato diz que queria ter jogado mais como central. E entretanto, Lage exige 7 milhões de euros a John Textor. Aqui relativamente a Morato, pois enfim, é normal, o coitado no último período da Luz acabou por ter sido utilizado mais a lateral esquerdo do que a defesa central e acabou por comprometer a sua evolução e também a sua permanência no clube da Luz. Relativamente aqui Di Maria, é exatamente o mesmo que disse no jornal anterior. Eu só acho engraçado que em 2 dias consecutivos a prensa da Cofina, que toda a gente sabe, é mais afim ao Sporting, faz capa com 2 notícias problemáticas para o nosso Benfica, ou alegadamente problemáticas. Volto a dizer, quero assumir que Di Maria será uma boa pessoa idónea e como tal não fez nada de ilegal, mas isso a investigação assim o determinará e não nós aqui adeptos do Benfica. Não nos cabe a nós cabe-nos apenas avaliar a parte esportiva. Ainda aqui na Liga, Reinaldo Teixeira esmaga, eleito presidente da Liga com 42 votos contra apenas 10. A realidade é crua e pede urgência. Entretanto, Pedro Proença escreve: FPF e Liga lado a lado. E assim, eu sinceramente não conheço a trajetória deste senhor, não sei se será um bom presidente da Liga e também acho que neste tipo de situações, para pessoas que nunca passaram pelo lugar, acho que é errado começar já assim a perspectivar um mau cenário. No entanto, se é apoiado por alguém que não deixou saudades como presidente da Liga, eu a mim fico sempre com um pé atrás. Não sei qual é a tua opinião aí em casa, mas para já estou assim bastante renitente relativamente a esta pessoa. Mas vou deixar fazer o seu trabalho e depois sim falaremos se é um bom presidente ou não. Ainda aqui no Sporting, enfim Pote acabou o martírio de 5 meses. Integrou a comitiva para os Açores e deve ter minutos. Entretanto, Rui Borges diz que no caso Arder podia ter usado outras palavras. Que ainda está de volta ao ataque e conheça ainda o perfil de Clayton para o Santa Clara Sporting hoje às 6 da tarde. Aqui também bastantes notícias e mesmo tendo um destaque relativamente pequeno, espetam aqui com 5 ou 6 notícias do Sporting, que é para não pensarem só que só escrevem mal do Benfica. Mas enfim, relativamente aqui a Pote eu fico contente, pois eu não quero nenhum jogador lesionado, nem nosso nem dos nossos rivais, e acho muito bem, são boas notícias para o Sporting. Agora, se isso vai ser suficiente para ganhar o Santa Clara, teremos que esperar pelas 8 da noite para ver então o resultado. Ainda aqui num Casa Pia Porto às 8h30, temos sede de vingança. Quem o garante é Anselmi, que assume estar de orgulho ferido. Entretanto, o treinador acabou de fazer um vídeo de análise sobre o clássico junto da equipa. Aqui está uma vez mais, estão todos a tentar pôr as culpas apenas no Futebol Clube do Porto. Ou seja, o Futebol Clube do Porto tem um agregado de 8-2 esta temporada frente ao Benfica, apenas por incapacidade do Futebol Clube do Porto. O Benfica estava lá, eram 11 bonecos dentro do campo e a bola batia neles e acabava por entrar na baliza. Porque foi apenas o Futebol Clube do Porto que jogou mal a bola. Ainda aqui na Liga, Conquistadores no 5º lugar à condição, após vencer o Gil Vicente na sua casa por 1-0. E agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos e, por incrível que pareça, hoje o Jornal da Bola também faz capa com o Benfica. E não é sobre Di Maria. Benfica tenta Bernardo Silva. O regresso do médio pode acontecer já em 2025-26. Já existem conversas ao mais alto nível e está disposto a baixar o ordenado.
É assim, como eu estava a dizer, ontem fizemos o podcast de Fórmula 1 e no final do podcast, por acaso, eu, o Rodrigo e o Pedro estivemos a falar desta situação. O namoro entre Benfica e Bernardo Silva já é antigo e isto faz lembrar um bocadinho a novela Rui Costa. Todos os anos fala-se que Bernardo Silva poderá voltar, mas sinceramente estamos a falar de um jogador de 30 anos que joga na Premier e por ser muito benfiquista ainda tem mais 1 ou 2 anos para jogar ao mais alto nível. E quando eu digo ao mais alto nível, digo nos melhores campeonatos da Europa. Não sei se vai ser ao serviço do City, não sei se vai se transferir para a Espanha, talvez até vai fazer algum saltinho até a MLS ou a Arábia, mas eu não acho que Bernardo Silva esteja disposto a abdicar dos milhões que se ganha lá fora para voltar ao Benfica, com todo o respeito pelo Bernardo, e não estou a dizer que é um mercenário, que é menos benfiquista por causa disso, mas é um jogador profissional e hoje em dia os jogadores já não jogam apenas até aos 31 ou aos 32. Temos o caso de Di Maria e de Otamendi, que com 38 anos, na maior parte dos jogos são titulares no Benfica. Por isso Bernardo, muito provavelmente, não o veremos ainda de regresso esta temporada. Falou-se na época passada, antes de vendermos o João Neves ao Paris Saint-Germain, que houve interesse realmente no do Manchester City em João Neves e aqui sim poderia ter entrado nas negociações. Agora, neste momento, eu não vejo o Benfica com capacidade negocial para poder contratar Bernardo Silva, independente do mesmo, querer assim baixar o ordenado. Ainda aqui no Santa Clara Sporting é proibido perder pontos nos Açores. Sou um treinador super confiante, quem o garante é Rui Borges e faz também as pazes com a Harder. Entretanto, Pedro Gonçalves viajou e pode jogar uns minutos. Já no Futebol Clube do Porto, o Dragão quer vingar a derrota com o Benfica. Veja o grupo com sede de vingança, quem o garante é Anselmi e Tiago Jaló está de volta após um mês de paragem. Entretanto, Reinaldo Teixeira é o novo presidente da Liga e no handball, cimeira de líderes entre Futebol Clube do Porto e Sporting. Não perca na Bola TV a partir das 6h30. E assim está feita então a vista da prensa desportiva nacional. Como é evidente, o grande destaque vai assim para as duas notícias completamente diferentes relativas ao nosso Benfica. Por um lado, apostas no póquer ilegais de Di Maria no seu período que esteve em Itália e estará a ser investigado. E volto a dizer, não me quero pronunciar sem saber realmente o teor destas investigações. E por outro lado, Benfica tenta Bernardo Silva para 2025-26, que oxalá fosse verdade, pois é um jogador que eu gosto muito e iria aportar imenso ao nosso futebol. Mas para já não acho que seja o jogador que mais precisamos, ou seja, no sentido que há posições no campo em que precisamos reforçar e para vir o Bernardo teriam que sair 2 ou 3 jogadores do meio campo ofensivo para a frente e por isso não estou a ver que isso aconteça para já e acho que é um cenário bastante utópico. Mas enfim, no futebol tudo pode ser assim bastante imprevisível. Oxalá fosse verdade, mas sinceramente, na minha opinião, acho que não se trata nada mais, nada menos do que uma boa notícia para fazer capa de jornal e vender muitos números. É assim, está feito então o vídeo. Ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, onde estarei eu, o Hugo e o Fura Redes a fazer o rescaldo dessa vitória histórica no Dragão por 4-1 e também da vitória categórica por 5-0 no estádio de Cidade de Barcelos, frente ao Tirsense. Falaremos também da atualidade do clube e destas notícias dos jornais e, como é evidente, faremos a antevisão do Benfica Aroca da partida do fim de semana, que se disputará amanhã em pleno Estádio da Luz. Por isso já sabes, esta noite a partir das 9h30, vem ficar connosco no Bolo Centro. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!